E aí, carioca, beleza? Recebi esses dias um áudio de um dos inscritos daqui do canal relatando que sofreu uma tentativa de assalto. Nesse vídeo eu vou dar o relato dele, vou dizer o que ele fez e as recomendações que eu passo para vocês para que isso não venha a ocorrer com vocês ou que vocês consigam livrar dessa tentativa, desse risco, antes até do fato se consumar. Mas antes eu queria dar um recado aqui rápido para vocês, porque eu também recebi alguns relatos de inscritos que não estão recebendo notificações dos vídeos novos que eu posto aqui no canal. Então, se você é inscrito no canal, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, dá uma checada na sua inscrição, vê se você está realmente inscrito e se está com o sininho ativado. Também deixa o like no vídeo. Eu sei que eu não costumo ficar pedindo isso, mas é importante. Se você gosta do vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, é importante que você deixe o like, porque mesmo que você esteja inscrito e com o sininho de notificações ativado, se você não curte os vídeos com frequência, o YouTube ele percebe que você não está gostando daquele conteúdo, mesmo você não tendo dado dislike, mesmo você também vendo os vídeos com frequência todas as vezes que eu coloco aqui. Ele para de mandar para você os vídeos, porque se você assiste outros canais, outros vídeos, outro tipo de conteúdo e dá like lá, ele entende que o de lá você gosta mais do que o daqui. Na hora que o outro canal colocar um vídeo novo, você vai ser notificado, e quando eu enviar um vídeo novo para o canal, você não será notificado, porque a prioridade da notificação está para o outro canal e não para mim, ok? Bom, recado dado, vamos lá para o relato do nosso colega inscrito. Ele disse o seguinte, que ele estava trabalhando na pista e recebeu uma chamada. Aí eu não lembro se ele estava na Baixada Fluminense ou se ele estava indo para a Baixada Fluminense, ou era os dois, né? Pegando na Baixada e deixando na Baixada. Desculpa, no áudio dele não ficou tão claro se ele estava lá ou se ele ia deixar. Mas enfim, vamos focar no caso aqui. Daí entraram 3 passageiras no carro dele. Uma ficou numa localidade e as outras 2 prosseguiram a viagem. E desde o início, a menina que estava no carro, uma das 2, disse que estava indo para a casa dela. Do nada ela recebeu uma ligação. Nessa ligação ela perguntou para a pessoa que estava no telefone: essa rua aí mesmo? A rua tá certa? É no final da rua? Bom, aí ele já ficou de olho aberto, já ficou com o alerta ligado, porque ela caiu numa contradição. Ela disse que estava indo para a casa dela e não sabia o destino que ela estava indo ao falar no telefone. É no final da rua mesmo? Enfim, isso daí já fez o nosso colega motorista ficar em alerta. Depois eu vou dizer para vocês recomendações para não ter esse desfecho, não precisar ter o desfecho, tá? Mas vamos continuar aqui no que ele fez. Ele, se aproximando ao final da viagem, diminuiu a velocidade do carro para observar ao redor dele os riscos que ele tinha. Quando ele estava se aproximando do destino final, ele viu um carro parado na rua, e nesse carro abriram-se as 2 portas de trás e saíram 2 caras armados. Nessa que ele viu os caras saindo armados, ele jogou o carro para cima da calçada, deu ré e imprimiu fuga. As passageiras foram perguntar para ele: o que aconteceu, o que houve, por que você não deixou a gente lá? Aí ele contou que tinham 2 caras lá, que iam assaltar, enfim, imprimiu fuga. Quando ele olhou para os retrovisores para ver se estava sendo seguido, ele já estava numa distância segura, e aí ele percebeu que os caras não foram persegui-lo, os caras foram embora, imprimiram fuga, também desistiram do assalto. O que acontece quando você demonstra para o assaltante que você está ligado nele? Para você entender o contexto da situação e por que eles não perseguiram, você tem que entender como funciona a psicologia que habita na cabeça de bandido. O bandido, ele gosta do efeito surpresa. Quando ele vê que ele não tem mais o efeito surpresa, ele pensa 2 vezes. Não é que ele vá desistir, ele tende a pensar 2 vezes antes de cometer o assalto em si, ou o crime em si. Então, fazendo com que ele pense, eles viram que o cara já estava numa certa distância, que não iria conseguir segui-lo.
Porém, ele também poderia ter pego a arma e dado tiro para cima do carro. Se acertar em alguém ou no carro, aí é outra história, mas ele também poderia fazer isso. Só que eles preferiram entrar no carro e seguir. Só que o cara já tinha, né, o nosso motorista aí, já tinha dado uma certa distância do carro e eles desistiram do fato. Agora eu vou falar para vocês a recomendação que eu passo, tá? Se vocês identificarem qualquer risco, porque a gente trabalha dentro de um risco mínimo e controlado. Passou de um determinado risco, aumentou um pouco o risco, não vá, desista. Como que vocês fazem isso? Ao perceberem que o risco aumentou, vou dar até a dica do Thomas aqui, ok? Vê se tem algum posto próximo, vê se você consegue ter algum local público de grande movimento, principalmente se esse local for monitorado, e a maioria dos postos de gasolina são monitorados por câmeras. Você sobe, não dá nem seta, sai subindo no posto, abre o capô do carro, vai lá para frente, começa a gritar, a xingar, a falar que o carro está superaquecendo, dá bico no pneu, não dá bico no carro, dá bico no pneu porque não estraga, tá? Fica a dica. Dá bico no pneu, mostra que você tá putaço, fala que você vai encerrar a corrida ali, não vai cobrar nada, que houve um defeito no carro, qualquer coisa, finge que tá pegando o telefone, ligando pro reboque, pedindo um reboque ali, um carro, e só saia de lá quando as passageiras ou os passageiros saírem dali, pegarem um outro carro, tá? Outra dica é, perceba se tem algum carro de polícia próximo onde você está passando, ou uma blitz. Se tiver, dá uma piscada ali no farol, joga um farol ali para chamar a atenção deles. Se eles não pararem mesmo assim, que acontece das vezes, eles não pararem, eles não perceberem que você está dando sinal, você joga o carro para dentro ali, para onde eles estão, acende a luz interna, para o carro ali, fala, olha, passageiro, desculpa, o meu carro está dando uma pane, eu preferi parar aqui, porque aqui tem policial, é mais seguro para todo mundo. Infelizmente, vou ter que encerrar a nossa corrida aqui, o carro está dando tranco, inventa um problema no carro, inventa, tá? Inventa um problema no carro. Vou ter que finalizar aqui, acabou a viagem. O policial vai se aproximar de você, você fala que houve uma pane ali, que você parou ali rapidinho e tal, elas vão descer do carro, dali você chama um policial, vai no cantinho e fala, meu parceiro, aconteceu isso, pô, tô meio escaldado, tô me sentindo inseguro, pô, dá uma averiguada aí. Quando você fala isso ali na surdina pro policial, ele, lógico, que vai lá dar um aperto nas meninas, né, ou, eu tô falando meninas porque nesse caso específico eram duas meninas, tá? Ele vai dar um aperto nelas. A pessoa que está mal intencionada, ela tende também a dar aquela famosa peidada quando ela é apertada por um policial. As duas, ou ela vai dar uma peidada feia, ela vai segurar, vai mentir, mas vai ficar com o semblante que tá com cagaço fudido, ou ela vai acabar entregando. Caso ela não entregue e fique com cagaço, é tudo que o policial precisa para continuar ali apertando, ou se tiver que levar para ADP, alguma coisa nesse tipo. Já aconteceu até um caso aqui, se eu não me falha a memória, no Rio, onde o policial percebeu que ia ser assaltado, parou numa blitz, falou com os policiais o que estava acontecendo, em off, não perto delas. O policial chegou, pediu para olhar o celular delas, e no celular havia uma conversa do WhatsApp, onde elas estavam programando ali, passando as coordenadas para os assaltantes lá no final da viagem, fazerem lá o delito que eles estavam programando, planejando. E aí vocês já sabem o desfecho todo da situação. Vocês não sabem, mas imaginam o que deve ter acontecido, né? O que ocorreu. Então, nesse caso, provavelmente eles iriam fazer a mesma coisa ou iam ficar apertando ali as duas passageiras. E isso é muito comum, pessoal. Passageiras que entram no carro, indo para uma determinada região, e no final da região você é assaltado por outras pessoas que estão lá esperando. Então, tenha muito cuidado quando você pegar uma passageira que vai para uma determinada região e fala para você que o namorado está esperando lá e que ele vai fazer o pagamento. Fica de olho aberto. Fica atento, fica em alerta. Percebeu qualquer contradição dentro do carro, se sentiu mais inseguro ainda, aumentou o risco, faz isso que eu estou falando para vocês. Eu vou dar aqui 2 exemplos de coisas que aconteceram comigo lá no início. Isso aí foi lá no início do meu trabalho. E se eu não fosse como vocês que procura informação, que vai em canal de YouTube para poder se informar, para poder preencher aí a lacuna da experiência, eu teria rodado, eu teria me fudido.
Então é importante que vocês continuem assistindo esses vídeos de vários outros canais, não só do meu, para que vocês se preencham o máximo de informações para evitar essas situações. A primeira foi o seguinte: eu estava indo para uma localidade lá na Taquara, onde era uma comunidadezinha lá, não tem tráfego, não tem nada, mas era uma comunidadezinha, e eu percebi que o endereço que a pessoa colocou era numa rua sem saída. Então, como eu já tinha assistido vídeos, principalmente do Thomas, sobre segurança, o que eu fiz? Em vez de entrar e ficar esperando lá na frente da casa que a pessoa pediu, de costas para a rua principal, de costas para onde dava a saída, eu fui lá, fiz a volta e coloquei o carro já aprumado para sair. E um pouquinho mais à frente da onde a pessoa pediu. Liguei para passageira a primeira vez, não atendeu. Liguei a segunda, não atendeu. Na terceira, eu já ia desistir e ir embora. A passageira me ligou dizendo que quem ia embarcar era o irmão com uma namorada, que era para eu aguardar ali. Até perguntou onde eu estava, qual o endereço que tinha colocado. Ali já era para ter cancelado. Mas como todo bom novato, persisti no erro, na besteira, mas com todos os alertas acesos. Se viesse uma pessoa lá para perto do meu carro que fosse estranha, eu ia meter o pé dali. Não veio, as pessoas não vieram, porque quando ela perguntou para mim onde eu estava, era uma mulher falando no telefone, eu malandramente já falei o seguinte: olha, tô do lado de uma pracinha onde tem um monte de criança, eu não conheço muito bem aqui, mas vou te dar referência, tem um monte de criança, tem um monte de morador idoso ali no meio brincando, jogando. Por que eu falei isso? Porque bandido gosta de agir na surdina, ele não gosta onde tem movimento, principalmente onde tem criança ou idoso. Ele não gosta de fazer isso, é um desrespeito para a área. Então, ali não ia ocorrer o fato. E aí passou-se mais um tempo, a pessoa não chegou e eu liguei de novo, ela não atendeu, depois ela me retornou falando que ela estava num outro local, que era num bar onde estava tendo música alta, próximo a um ferro velho. Lógico que eu não fui até lá, né? Eu tenho certeza que você que assiste também não iria. Se você fosse, você seria assaltado. Se você é besta até esse ponto, meu amigo, você vai se fuder. Então presta atenção, não faça essa merda. Eu fui lá, cancelei, meti o pé. Falei para passageiro, você me desculpa, eu não conheço a área, estou indo embora. Cancelei, ainda cobrei a taxa, meti o pé, reportei para Uber depois, para Uber ficar monitorando e fui embora. Um outro caso também na Taquara, eu estava indo buscar um passageiro com um nome feminino, aí pega uma outra dica importante, principalmente se você não tem ainda a maldade da pista, eu liguei para o passageiro, e eu sempre fazia isso, quando era nome de mulher principalmente eu dava uma ligada para ver quem era que eu ia atender e a forma que a pessoa ia falar no telefone. Se a pessoa falasse assim, fala aí jogador, já era, perdeu. Se a pessoa fala assim, e aí parceiro, tranquilidade, já perdeu também. Entendeu como é que funciona? Então, se eu ligasse, atendesse um homem ou a própria mulher e me demonstrasse que não era uma pessoa tão confiável, se falasse de uma forma que me deixasse inseguro, eu já cancelava ali mesmo e ia embora. Então, liguei para a passageira, não me atendeu. Não é um bom sinal. Liguei de novo, não me atendeu. Beleza. Fui me aproximando, isso era mais ou menos umas 9 horas da noite, fui me aproximando até o endereço da passageira, só que de noite, principalmente, eu não paro onde a pessoa pede, eu paro um pouco antes ou um pouco depois. Se eu paro um pouco depois, eu observo o meu redor, paro ali na frente e fico esperando. Quando a pessoa sai de dentro da casa, eu vejo que é tranquilo, eu vou lá, dou a ré e pego a pessoa, ou se eu tô atrás, eu avanço. Entenderam? Parei mais atrás. Daí a pessoa manda no chat pra mim o seguinte: pô cara, tu parou errado. Já perdeu ponto comigo. E aí ela continuou: olha, não é aí onde você tá, é mais à frente descendo a rua à direita. Quando eu olhei a rua à direita, que era uma descida, era uma rua totalmente escura. Então, o que eu pensei? Bom, a pessoa não me atendeu o telefone, usou um tipo de linguajar que não é tão confiável assim. Eu vou correr o risco de descer a rua, parar num local escuro, numa rua mais estreita, mais apertada? Não, porra, não vou. Se você vai, você é um imbecil, você vai ser assaltado. Então, se você não é um imbecil, você não vai fazer uma merda dessa de ir para uma rua apertada, escura pra caralho, onde a pessoa tá usando um linguajar não muito agradável, que provavelmente vai te assaltar, né, o seu animal? Então, eu não fiz isso porque eu não sou imbecil, nem um animal, como eu acredito que você também não seja. Mas se você for, também o problema é seu.
foda-se. Em vez de eu ir à frente e descer a rua à direita, eu percebi que na minha esquerda havia uma rua subindo que era iluminada e que dava a saída para onde eu queria ir, né? Que era para trás. Porque se eu dou ré ali e a cambada lá ver que eu tô dando ré, eles podiam atirar em mim. Então eu não fui fazer essa ré para sair, né? Eu olhei essa rua que dava à minha esquerda, dei uma olhada no GPS rapidinho e vi que ela tinha saída. Eu, em vez de entrar para a direita, fui andando, pá, imprimi fuga para a esquerda, subi, meti o pé e cancelei a viagem. Por que que eu cancelei a viagem? Para que eles não me acompanhassem mais no GPS, eu sumisse do mapa para eles. E mais uma vez eu fui lá e reportei para Uber. Importante que eu esqueci, já havia finalizado o vídeo e acabei esquecendo, foi o seguinte, ó, não vou ficar olhando para aqui porque eu tenho que olhar para frente que eu estou dirigindo, tá? Um detalhe que eu esqueci é o seguinte, se porventura você ligar para o passageiro tiver com nome feminino, porque geralmente os assaltos são feitos com o nome de passageiro feminino, porque o camarada acha que, sendo mulher, o risco é menor de ter assalto. Então o cara vai lá, faz um cadastro no nome feminino ou rouba um celular de uma menina e vai lá fazer o assalto. Então, se você ligar e um cara atender o telefone, você, lógico, que não vai falar, ô, seu assaltante, filho da puta, não. Você vai falar, opa, tudo bem? É a fulana de tal que pediu, não sei o que, tudo mais, sou motorista de aplicativo. Ah, sim, fulana de tal, não sei o que. Opa, meu amigo, tudo bem? Eu tô ligando só para confirmar o endereço com vocês, não sei o que. E aí você pergunta qual é o grau de parentesco que esse cara tem com essa passageira. Poxa, o que ela é sua? Quando você faz essa pergunta, geralmente a pessoa não espera por isso. Se ele der uma gaguejada, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, vai lá e cancela essa viagem. Se ele não gaguejar, se ele falar, é minha namorada, é minha mãe, é minha irmã, é minha prima, é minha tia, beleza, vai lá, mas vai com o alerta ligado também, vai prestando atenção para ver se não te oferece risco. Beleza? É importante que você faça isso, tá? Senão você pode cair em risco de ter um assalto, ok? Então, pessoal, essa é a dica de hoje, esse foi o relato do nosso colega, graças a Deus nada ocorreu com ele não sofreu nenhum tipo de perda, a não ser, né, obviamente o psicológico do cara fica meio abalado mesmo, a pessoa fica toda se tremendo, mas graças a Deus ele não teve nenhum dano físico ou material. Então foi esse o relato de hoje, o vídeo já deve estar longo pra caramba, então vejo vocês no próximo vídeo!